Hoje, em nosso seminário, nós temos o professor Carlos Alberto, da Universidade Federal do Ceará. O professor Carlos, ele possui graduação e mestrado pela UFC e doutorado pelo CBPF, e atualmente é professor titular na UFC. Ele atua na área de teoria de campos, com ênfase em teoria de campos topológicas, modelos de branas, colisões de solitons, modelos alternativos de gravitação, supersimetria em teoria de campos, e, além disso tudo, ele ainda tem um papel muito importante na parte de ensino de física. Hoje ele vai falar para a gente sobre Hybrid Block Brains, Corrections to Newton's Law of Gravitation and Configurational Entropy. Professor, nós agradecemos muito a sua participação, a sua disponibilidade, e agora eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu agradeço especialmente ao colega professor Farinaldo pelo convite. Agradeço também a ajuda e o carinho de todos vocês. É uma alegria muito grande durante essa pandemia, né? Quando a gente... Porque eu estou, talvez, certamente, com a maioria de vocês, estou em quarentena, né? Então, é uma alegria muito grande quando a gente volta a conversar com alunos, com colegas, etc. Bom, pessoal, é o seguinte... O nosso tema básico, né? Nosso tema básico nessa conversa são as branas, né? É o chamado mundo branas, né? Em particular, a gente vai falar um pouquinho das branas de Bloch e uma das coisas importantes, né? Resultados é a questão de como esse mundo de branas, que envolve dimensões extras, né, como ele propicia correções à lei de Newton da gravitação. De maneira geral, fazendo aqui um resumo, então a gente vai falar um pouquinho das motivações, depois do modelo de Randall-Sundrum. O modelo de Randall-Sundrum é uma pedra fundamental dessa história de branas, de mundos branas. Depois introduzir as branas espessas, as branas híbridas, falar um pouquinho de localização da gravidade e das correções da lei de Newton. E depois falar rapidamente da entropia configuracional nas branas de Bloch. Pois bem, existem motivações, digamos assim, genéricas, né, a respeito de branas. Branas é uma construção muito teórica, né, muito formal. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas, de certa maneira, ela já... esse tópico, né, de alguma maneira, já começa a prometer, né, alguma contribuição mais efetiva em física, né? Então, a gente tem trabalhos que calculam anomalias do decaimento dos mesons, na física de neutrinos, né? Colocando bounds para correção da lei de Coulomb, condutividade elétrica, ajustando o parâmetro de dados experimentais de colisão de núcleos, e aplicações também em buracos negros, né? Também na observação de ondas gravitacionais. Por outro lado, a entropia configuracional é também bem recente, né? Com a entropia configuracional, é uma proposta do Marcelo Gleiser e um colaborador, e o trabalho principal deles foi em 2012, mas de lá para cá, essa entropia configuracional tem sido aplicado em uma variedade muito grande de sistemas, né? Mede vida média de ósilons, emissão de átomos de hidrogênio, relação ADS-QCD, black holes, modelos de gravidade FDR e branas, né? Então, é o que a gente vai falar aqui rapidamente, né, sobre correções da lei de Newton em brana do tipo híbrida, e também sobre aplicações da entropia configuracional às branas de Bloch.
O modelo de Randall-Sundrum, chamado modelo de Randall-Sundrum 1, né? Bom, vale a pena mencionar um pouquinho aqui, então, quem são, né? Randall é de Lisa Randall, e Sundrum é de Raman Sundrum. A Lisa Randall é uma pesquisadora na área de teoria de campos de gravitação. Eles fizeram um trabalho, como a gente fala, né, seminal, né, no 1999, fizeram 2, na verdade. E uma proposta realmente muito interessante. A questão básica que eles propõem é que, na realidade, a gente tem uma dimensão extra e que todo o nosso universo está numa brana quadridimensional, né? E essa, né, brana no sentido de o físico adora construir essas palavras, né? Eles pegaram membrana, que é uma coisa bidimensional, aí falaram, bom, uma coisa quadridimensional, vamos chamar de brana, né? E essa brana, né, essa brana quadridimensional, todo o nosso universo está dentro dela. E essa brana está mergulhada num hiperuniverso de 5 dimensões, né? E onde você teria, então, nesse modelo Randall-Sundrum 1, né? Você teria uma chamada brana de Planck, uma brana escondida, e uma outra brana que seria onde está realmente o nosso mundo, né? A brana visível. Ou seja, os campos do modelo padrão estariam dentro dessa brana. Uma das motivações do modelo de Randall-Sundrum é exatamente a ideia de por que é que a gravidade é tão fraca no nosso universo, no nosso mundo, né? Todos vocês sabem de uma continha que tem, acho que é no livro do Resnick, quando você compara a força de atração de 2 cargas elétricas, né, e a força de atração gravitacional, né, colocando mesma massa, né? Se você coloca a mesma massa, uma carga com a mesma com uma determinada massa e depois usa, no caso da força gravitacional, aí você obtém que a atração eletromagnética, né, atração elétrica, no caso, é da ordem, por Coulomb, né, é da ordem de 10 elevado a 36 vezes maior do que a atração gravitacional. Isso é uma coisa que ninguém entende, né? Quer dizer, hoje o pessoal de gravitação, né, as pessoas que trabalham mais com cosmologia, etc., a gente sabe muito a força que é a geometria, né, que está por trás da gravitação, mas ninguém entende muito bem por que essa diferença tão grande de intensidade entre essas duas forças. Uma das propostas que teve um sucesso realmente muito grande do modelo de Randall-Sundrum foi dizer o seguinte: a única coisa que existe fora da brana é a gravitação, né? Então, por quê? Porque a gravitação é essencialmente geométrica, então a única coisa que existe fora da brana é a gravidade. Todos os outros campos, todos os campos do modelo padrão vivem dentro da brana, né? Então, é por isso, é claro que é só uma argumentação superficial, de que a ideia é que o campo gravitacional fora da brana, na 5ª dimensão, ele é forte, né? Mas, por diversas questões geométricas, etc., ele chega na nossa brana, ou no nosso universo, meio que reduzido, né? E bastante reduzido. Mas, então, essa aqui é a métrica básica, né, do modelo de Randall-Sundrum, tá? Y é a dimensão extra, e μ, né, representa as dimensões de 0 a 3, né, do nosso mundo, né? Então,
você tem a métrica, a contribuição básica da nossa 4 dimensões da Brana, mas tem também a dimensão extra, né? Uma coisa muito, muito que faz grande diferença aqui é exatamente esse terminho, né? Essa exponencial 2 elevado a de y, né? É uma função que depende da 5ª dimensão. Essa função tem um papel vital em toda a discussão. Ela é chamada de fator de Warp, né? E na proposta inicial de Handel-Sundrum, eles impuseram que esse fator de Warp era desse tipo, né? Menos K módulo de Y. Né? Não tem muita justificativa para isso, eu diria que é para dar certo, mas rapidamente alguns outros modelos vieram modificando essa ideia. Pois bem, então, essa é a base da ideia do chamado modelo de Handel-Sundrum 1, né? E eu falei da gravidade, né? Do fato da gravidade ser muito diferente, né? Quer dizer, ser muito menos intensa, né? Do que o eletromagnetismo, mas também tem outra coisa que o modelo se propôs a resolver, né? O modelo de Handel-Sundrum. O problema é exatamente esse chamado problema da hierarquia, né? Que é o problema da hierarquia. O problema da hierarquia de Gauge, né? Essencialmente, é o fato de que todas as partículas têm massa abaixo da escala fraca, né? Da chamada escala fraca, da ordem de GeV, né? E quando você pensa em escala de Planck, né? Alguma coisa da ordem de 10 a 18 GeV, né? Esse intervalo todinho, você não tem nenhuma partícula, ou seja, você não tem nenhum valor de massa em todo esse intervalo. Isso é um problema teórico, mas físico teórico adora essas coisas, né? Quer dizer, você encontra um aspecto estranho e você vai tentar explicar, né? Esse deserto de partículas, né? O fato de não ter massa, partículas com massa nessa região, né? Olha só, são 16 ordens de magnitude, né? Entre a escala fraca, escala eletrofraca ou escala fraca, e a escala de Planck. Pois bem, o modelo da 5ª dimensão de Handel-Sundrum resolve isso. Né? Você consegue encontrar uma relação entre a massa de Planck e a massa, digamos, na nossa brana, né? Mediado pela distância entre aquelas duas branas, né? Nesse modelo aqui, né? Quer dizer, seria uma distância na 5ª dimensão. Essa expressão fez um sucesso instantâneo, né? O artigo deles, de 99, teve uma repercussão gigantesca, porque, ao mesmo tempo, tinha uma explicação, né? Melhor dizendo, tinha uma correção para esse deserto de partículas, né? Aqui nessa região, e, ao mesmo tempo, tinha uma explicação para o fato da gravidade ser fraca aqui, né? Isso aqui é a exponencial do fator de Warp, né? A gente vê que tem é como se você a brana fosse aqui no zero, né? Todo o nosso universo está aqui nessa região do zero, e fora da brana é a 5ª dimensão, né? Então, o que você teria é um caimento aqui exponencial, né? Você trabalha com diversos valores de K, etc. Mas a gente já vê claramente aqui que tem uma coisinha que não está funcionando muito bem, né? A questão é que, para eu supor
que o fator de Warp é uma coisa do tipo KY, né? Eu vou ter coisa desse tipo aqui, um bico, né? Na verdade, o potencial é uma delta, né? Um delta de Dirac, né? Potencial que constrói a brana, né? Então, só para completar, aqui seria o modelo Randall-Sundrum 2. Esse é o modelo mais usado, né? Qual é a diferença? A diferença, o paper de Randall, sobre o modelo Randall-Sundrum 2 foi publicado muito próximo do primeiro, acho que os dois são de 99, mas a única diferença, essencialmente falando, é que o modelo Randall-Sundrum 2 só tem uma brana. É como se esse L, essa distância entre as duas branas, normalmente, fosse para infinito. Então, algumas coisas ficam bem mais simples quando a gente pensa só uma brana, né? Uma coisa muito legal desse modelo, né, você vê, né, eles estão trabalhando com uma coisa, com uma dimensão extra, né? Quem propôs dimensões extras, né, não sei se vocês já viram, pela primeira vez foram aqueles dois carinhas, Kaluza e Klein, né? Nem me lembro, acho que era antes da Segunda Guerra, anos 30, final dos anos 30, que eles propuseram dimensões extras e alguns mecanismos de compactificar essas dimensões, etc. Eles queriam eles queriam fazer uma espécie de unificação, né? Mas não tiveram sucesso e ficaram esquecidos aí 50, 60 anos, até que no final da década de 90, o pessoal começou devido às cordas, né? Vocês sabem que as cordas precisam de dimensões extras, né? Se for assim, não funciona aquele modelo de cordas. E as cordas começaram realmente a ter um sucesso muito grande aí pelo final dos anos 80, nos anos 90, e, de certa maneira, ajudaram a trazer de volta essa ideia de dimensões extras e, especialmente, dos modelinhos de Kaluza-Klein. E no modelo Randall-Sundrum, você pode fazer uma espécie de uns cálculos, né, de modos, né, dessas dimensões extras, né, que tem a ver, no final das contas, esses modos de Kaluza-Klein, eles, digamos assim, eles criam as partículas, né, da nossa brana, né, do nosso universo, né? É uma coisa bem interessante. Em particular, o que o próprio modelo já consagra é que você pode ter, uma vez que você tem modos massivos de Kaluza-Klein na dimensão extra, esses modos acabam se refletindo no nosso mundinho, no nosso universo de 4 dimensões, através de uma modificação da lei de Newton, né? Então, você pode ter alguma coisa do tipo 1 sobre R2, né? Modificando o velho 1 sobre R, né? Então, isso aqui é um resultado também bem relevante desses trabalhos do Randall e Sundrum. E mais adiante, a gente usa esse tipo de abordagem para verificar como é que um particular tipo de branas, que seria as branas de Bloch, qual é a contribuição ou a correção nas branas de Bloch devido aos modos massivos de Kaluza-Klein. Vamos em frente, né? Isso aqui são exatamente as referências, né? Isso aqui é do modelo de Randall-Sundrum 2, é um PRL de 99. Algumas questões a respeito do modelo Randall-Sundrum, né? Existem algumas dificuldades, ou, quer dizer, ele é interessantíssimo, propõe coisas muito legais, mas, obviamente, tem alguns probleminhas,
E é sempre bom até que tenha, porque é assim que as pessoas vão trabalhando em coisas, né, mais para frente, né? Dificilmente alguém propõe em física, especialmente essa física mais avançada, né, mais teórica, digamos assim, um pacote fechado, né? Sempre que a gente faz um trabalho, o trabalho ainda tem, né, muitas coisas a serem modificadas, outros colegas vêm, colocam outras observações e por aí vai. Mas muito bem. Então, uma coisa importante é o fato de que essa brana de Handel-Sundrum, ela é fina, ela é infinitamente fina, né? É como se, do ponto de vista do multiverso, né? do espaço de tempo de 5 dimensões, ela fosse só uma linha, né? Quer dizer, isso traz singularidades, né? Em algumas quantidades físicas. Então, a primeira coisa que o pessoal fez, já em 2001, foi propor uma brana não fina, mas espessa. Muito bem, depois a gente fala. Exatamente. Não, foi exatamente no ano 2000 já, né? Esse Bage e Gabadad publicaram um PLB já introduzindo a brana. Outra coisa é a questão dos modos, os modos de Fermion, né, de spin meio e 3 meios, eles não estão localizados nesse... O modelo não diz como localizar fermions, né, nessa brana, né? Só relembrando, aquele tipo de métrica que eu mencionei inicialmente é o que o pessoal chama de ADS, 5. Da mesma forma, o spin 1, né, o modo 0 do spin 1, não está localizado. Eles não falam nada disso, né? Então, uma das primeiras coisas que o pessoal fez durante muito tempo, nós fizemos também, até alguns anos atrás, foi encontrar modelos de branas e construir mecanismo de localização de campos espinoriais e campos de gauge, né? Porque os campos escalares são relativamente fáceis de localizar. Pois bem, então, a maioria dos problemas, né? A maioria desses problemas são solucionados pela introdução de uma espessura, né? Na brana, né? Aí a gente abre esse tópico das branas espessas, né, do Thick Brane World, né? O primeiro modelo de brana espessa foi proposto por Graham, né, exatamente aquele que eu tinha mencionado, é um PLB de 2000. E o campo escalar é acoplado com a gravidade em 5D, essencialmente através dessa ação, né? Vocês estão vendo, né? Esse campo escalar é responsável por introduzir a espessura no cenário de brana, né? Mais tarde, o pessoal também usou acoplamento de Pio-Kawa e propôs branas chamadas dilatônicas, né? Que são branas onde você tem a introdução de uma partícula chamada dilaton. Muito bem. Aqui, colocando um pouquinho de conta, né, só para não fazer. As equações do movimento, junto com as equações de Einstein, né, se você pega essa ação e pega as equações de Einstein, você consegue tirar essas equações de movimento para o campo e para o fator de Warp. Você define um superpotencial W, uma função de φ, né, onde, basicamente, através desse superpotencial, você encontra seu potencial, né, aquele potencial que entra lá na ação, e vamos em frente, né, você, então, tem equações de primeira ordem, e daí o potencial pode ser escrito no espaço-tempo curvo, né, desta forma. Ou seja, o que muda nos diversos modelos de brana, né? Um
É exatamente a própria métrica, né? Aquela métrica ADS, né? Muita gente mexe ali de várias maneiras, né? Outra, você propor diferentes fatores de warp, né? Na verdade, não é bem assim, fator, você propor, porque na verdade o que você propõe é o potencial, né? E daí você consegue, a partir da proposta do potencial, você vai ter uma solução para o campo escalar e uma solução para o fator de warp. Aqui é uma proposta, né? Se você tem o superpotencial como sendo um seno de φ, né? Então você vai ter uma solução tipo kink, né? Essencialmente um arco tangente, né? E o fator do warp é um cosseno hiperbólico da dimensão extra. Esse modelo aqui, né, é o modelo do Graham, né? E foi, como eu já disse, né, um dos primeiros modelos de propor branas espessas, né? Olha só como algumas coisinhas ficam melhores, né, com as branas espessas. No modelo de Randall-Sundrum, o fator de warp meio chutado, né, é esse aqui, né? Já no modelo do Graham, uma vez que a gente não é chutado, o que é chutado essencialmente é o potencial, né? Mas o potencial também ele pode ser construído através de algumas como é que eu diria? Não é exatamente intuição, mas de algum tipo de informação, de outras informações que ajudam a você a propor os potenciais. Então, o que a gente vê é que o fator de warp para Randall-Sundrum tem uma óbvia singularidade aqui, né, essa linha pontilhada, enquanto que a brana espessa ela já dá uma amaciada aqui nesse pico. A mesma coisa acontece com a derivada primeira do fator de warp, né, que no caso de Randall-Sundrum é simplesmente, né, um sinal mais ou menos, né, tipo assim, né? E já no modelo da brana espessa, é uma coisa tipo uma tangente hiperbólica, ou seja, tipo um kink, né? Aqui é o fator de warp exponenciado, né? Então, a gente vê claramente que com o modelo da brana espessa, as singularidades são retiradas, né? Vamos colocar aqui. Eu não vou entrar muito nessa parte um pouco técnica demais disso, porque a minha ideia é simplesmente passar um pouco esse mundo de branas, né? Mas as contas, apesar de muitas vezes serem um pouco extensas, elas são relativamente padrão, entendeu? Então, esse aqui, eu vou então falar um ou dois ou três tipos de brana, né? Isso aqui é se você propor esse potencial, né? Veja que ele é função de um parâmetro P, né? Esse potencial, quando P é igual a 1, ele é praticamente um lambda φ4, né? Ele é uma coisa, essa linha bem cheia, né? Mas conforme eu vou mudando o valor de P, né? Eu vou modificando e ele vai adquirindo um aspecto diferente entre um lado e o outro, né? Por isso é que a gente chama de brana assimétrica, né? Modelo de brana assimétrico. E outra coisa é que ele vai começando a adquirir o que a gente chama de um aspecto compacto, né? Essa história de branas compactas, um dos nossos colegas aqui, que é uma das lideranças aqui no Nordeste, é o nosso grande colega, né? É o Dionísio, né? O Dionísio, ele trabalha com muitas coisas interessantes, né? De vez em quando a gente faz artigos baseados nas propostas do Dionísio e do Grupo da Paraíba, né? Que é muita gente.
E foi ele que propôs a história da brana compacta, né? Que basicamente significaria o seguinte: a região de validade, a brana, parece que ela fica restrita a uma certa região, né, muito próxima da brana, né? Nesse caso aqui seria entre -1 e 1, né? Então, conforme você vai aumentando o valor de P, né, esse potencial não só ele vai ficando diferente de um lado em relação ao outro, né? Olha, não tem nenhuma. Aqui você tem uma perfeita simetria de um lado ao outro. Já com P diferente de 1, a coisa já não é assim. E ele começa a se concentrar, né, cada vez mais próximo nessa região entre -1 e 1. E é isso que o pessoal chama de brana compacta. E, com isso, que a gente, né, que foi definido uma brana híbrida assimétrica. Mas, então, deixa eu ver mais. Bom, falar um pouco. Tá aqui, falar um pouquinho de compactos. Como a brana é híbrida, né, exatamente porque ela apresenta um comportamento de brana compacta, mas ao mesmo tempo de brana geral, né? Mas aqui, só para dar um conteúdo um pouco mais amplo, o interesse do físico dos compactos é exatamente as ondas solitárias quando a energia é localizada, estritamente localizada, né? Vale a pena mencionar aqui o seguinte: essa história de ondas localizadas, né? Ou seja, tipo Soliton, né? O pessoal gosta de dizer que tem uma nomenclatura um pouco mais rígida, né? Ondas solitárias e Soliton são coisas diferentes, né? Ondas solitárias são solitons estritos, ou seja, se você pega o soliton, ele é uma solução que ele se propaga sem arrefecer, né? Quer dizer, ele não se dilui, é aquela onda que não acaba, ela é contínua e tal. E é uma área bem interessante. Durante os anos 90 foi uma área em que o Dionísio trabalhou muito, e eu e o pessoal de Fortaleza, a gente acabou trabalhando também com isso, né? Que são a teoria de objetos topológicos, etc., né? E foi um pouco por causa desses objetos topológicos que a gente acabou entrando em brana, né? Porque é através de objetos topológicos, por exemplo, kink, parede de domínio, etc., que você pode construir as tais branas, né? Mas então, rapidamente, então, no trabalho de 2014, né, o Dionísio, o Lozano, o Marx, o Roberto Menezes, né, o Marx, ele defendeu, Mateus, né, acho que é Mateus, ele defendeu há uns 2 anos atrás. É a turma lá da Paraíba, a gente tem, que é o Varinaldo sabe muito bem disso, talvez seja o grupo mais antigo do Nordeste, Norte e Nordeste, eu diria, né? E também, por causa disso, talvez seja o grupo mais amplo, né? A última vez devia ter bem uns 10, né? Trabalhando com teoria quântica de campos e gravitação. Mas então, bom, voltando aqui ao texto, né? Então, o Dionísio, em 2014, ele propõe um mecanismo que interpola kinks aos compactos, né? Solução de kinks, que é aquela solução tipo uma tangente hiperbólica, né? E então ele consegue montar uma maneira do kink se transformar em compacto. Mas isso é um pouco lateral aqui na nossa discussão. É só para justificar a ideia de compactos e, a partir daí, justificar a ideia de brana híbrida, né? Enquanto a brana típica espessa se comporta como uma brana fina, assintoticamente,
A brana híbrida comporta-se como uma brana fina na dimensão extra, né? Enquanto que mais dentro do domínio, né, ela é uma brana espessa, né? Exatamente por causa disso é que a gente fala, né, de essa brana híbrida, que tem um certo comportamento de compacto. Por isso que eu dei uma parada aqui para mencionar isso aí. Então, aqui é um comportamento, é o que a gente chama de um comportamento tipo compacto. Isso aqui já é um trabalho da gente, de 2016, em cima das coisas, dos compactos do Dionísio. Mas aqui fica bem claro, né, essa questão de você ter, com n igual a 1, você tem uma coisa tipo kink, né? Mas conforme o n vai aumentando, você vai tendo uma coisa mais, como é que eu diria, pontuda, né? Quer dizer, é como se a solução ela procurasse ficar entre -1 e 1. Né? Isso aqui seria o compacto. Aqui são mais algumas figuras da brana híbrida assimétrica, que seria o φ, sempre com essa ideia, né, de eu pegar a solução, variar o P e mostrar que ela tem um comportamento compacto, né, tanto no caso do φ quanto do sigma. Né? Sigma é uma reparametrização do fator de Warp, né, E elevado a 2A. Muito bem. Aqui é para distinguir não só a questão do aspecto compacto, mas também da assimetria. Né? Isso aqui é um escalar de curvatura, né, em termos da dimensão extra. Né? Então, quando P é igual a 1, você tem um comportamento assim, muito bem comportado, né, muito tranquilo, etc. Né? A gente sempre pensa que a brana está aqui nesse zero. Né? Mas quando eu começo a pegar outros valores de P, né, eu começo a ter uma modificação, uma assimetria. Ok. E essa brana de Bloch? Né? A brana de Bloch é uma proposta. Veja bem, até agora a gente trabalhava com o potencial dependendo de um campo escalar. A proposta, de novo, ao Dionísio aí, né? Essa brana de Bloch foi uma proposta do grupo do Dionísio. Dionísio foi uma tese de doutorado do Adalto. Né? Adalto era professor do Instituto Federal lá do Maranhão, mas hoje já está no Departamento de Física lá da UFA. E quando é que foi o doutorado? Acho que foi 2004, 2003, alguma coisa assim. Então, é proposta deles, né? O modelo de Bloch é um modelo antigo, né? Mas transformar numa brana foi uma coisa foi um resultado da tese do Adalto, né? E até hoje essa brana tem coisas interessantes, né? Como é que se construiu essa brana de Bloch? O ponto essencial é você introduzir um segundo campo escalar. Né? Então, seu potencial, né, ele fica, aqui é a proposta, né, dessa forma. Né? Quer dizer, você tem um acoplamento do campo escalar φ com o campo escalar aqui, né? E isso leva a um monte, não tanto, né, mas a várias coisas diferentes. Tá? É interessante a gente ver aqui que se o n for igual a 1, a gente está basicamente pegando, retornando a brana de Bloch, a uma brana de Bloch espessa. Isso é o seguinte, é porque a brana de Bloch espessa é o que tinha sido proposto antes. Né? Esse aqui já é um trabalho de 2017. Mas então, o importante é isso, é que agora você tem um potencial que depende de dois campos escalares. Aí aqui são algumas figuras relativas
tanto ao φ, né, quanto ao Qi, né, variando essencialmente esse parâmetro R. Né? Vamos lá. Pronto. Então, agora, deixa eu falar um pouquinho sobre a localização da gravidade. Localização da gravidade, como eu já disse, era uma coisa, digamos assim, né, ainda, né, um campo de muita aplicação de Brahms, né? Nós aqui trabalhamos nisso 7, 8 anos, sei lá, acho que desde 2010 a gente fez coisas nisso. Mas então, exatamente dentro daquela ideia, né? Já que você tem um mundo Brahms, como é que você sabe que o campo escalar é localizado praticamente trivialmente, mas você não tem, mas você não sabe como é que você localiza os campos espinoriais e o campo de gauge, né? Então isso deu campo para um monte de trabalho, né? Como o pessoal diz por aí, para comprar o leite das crianças. Então, a estrutura básica da abordagem teórica, né, é essencialmente considerar uma perturbação, né, uma flutuação da métrica, que seria esse H, né? Isso aqui é a métrica tipo ADS, né? A métrica, aquela proposta inicial, né? Só que agora a gente está pegando a métrica quadridimensional e fazendo uma flutuação, né, dessa métrica, né? Exatamente. Esse H-mini, portanto, é uma flutuação, coisa muito pequena, etc. E tal. Aí você segue uma receitinha de pegar esse H-mini, expandi-lo, né, uma coisa chamada de decomposição de Kaluza-Klein, né, e obtém uma equação, né? Você obtém uma equação para o H-mini, e dessa equação para o H-mini, você acaba podendo construir uma equação diferencial para esse φ, né? Que essencialmente o que você está fazendo aqui na decomposição de Kaluza-Klein é pegando o seu tensor, que é a flutuação da métrica, e expandindo, né, como se fosse, ou seja, ele vai ficar agora descrito através das funções φ. Né? Muito bem. Com tudo isso, a gente chega numa das partes essenciais, que é exatamente construir uma equação diferencial para esse φ. É claro que as informações que você tem, quando você consegue resolver essa equação, né, elas se traduzem em informações das suas flutuações na métrica. Essa equação, né, essa equação para o φ, ela pode ser escrita na forma de uma equação de Schrödinger, né? Aqui você tem uma reparametrização do φ, como se reescreve o φ como sendo sigma menos 3/4 psi de n. Você também faz uma mudança na variável, ao invés de y, passa a z, né? De tal maneira que você consegue aí você ficar com essa equação na forma de uma equação de Schrödinger. Desde que o potencial, né, o que entra aqui como potencial, seja essa expressão. Né? Isso é muito legal porque você vai poder discutir coisas da física desses modos, né, dessas dimensões extras, etc., através de uma discussão parecida com mecânica quântica. Né? Porque você vai trabalhar com uma equação tipo Schrödinger. Né? É claro que a gente lembra aqui que é uma equação tipo Schrödinger. Formalmente, né, é uma equação que tem esse aspecto, não quer dizer que isso é uma equação da mecânica quântica. Só que, devido à estrutura ser de uma equação de Schrödinger, você consegue incorporar várias coisas que você sabe fazer na mecânica quântica através da equação tipo Schrödinger.
Aqui seria o potencial, o chamado potencial análogo, né? Da onde é que vem essa história, né? A história vem exatamente disso. Você chama, uma vez que esse potencial aqui, né? Você modifica as coisas para que a equação fique na forma de uma equação de Schrödinger, né? Então, você chama o potencial de um potencial análogo, né? Análogo quântico. Aqui, só para colocar que esse aqui é o que seria, o que é, né? O potencial análogo quântico no caso da brana híbrida, assimétrica, né? Então, você tem aqui o U de P igual a 1 é o básico, né? Você tem quase que né? Você tem um poço de potencial, né? Você tem um poço de potencial. Mas conforme o P vai aumentando, essa coisa vai ficando modificada, vai aparecendo a tal da assimetria, as soluções vão ficando mais condensadas na região menos 1, né? E por aí vai. Mas vale aqui a pena já fazer um comentário, por quê? Porque você já pode pensar nesse poço de potencial e nas soluções, quer dizer, nas condições para você ter estados, né? Estados discretos nessa região, porque você tem um poço de potencial. Quer dizer, você faz uma apropriação das ideias da mecânica quântica, né? Refletidas aqui nesse cenário totalmente diferente. Ou seja, uma observação aqui, né? Conforme o perfil híbrido aumenta, evolui, a barreira de potencial vai diminuindo, né? Então, quer dizer, é claro que, qual seja o P que eu esteja colocando, a própria estrutura do espectro, né? O espectro de massa das partículas que eu vou, né? Que estão relacionados com os modos de Kaluza-Klein, tudo isso vai ser diferente. Essa coisa toda é muito rica, é muito legal, porque realmente, embora, obviamente, nada disso é fisicamente ainda comprovado, claro, primeiro que não tem dimensão, até hoje não existe comprovação de dimensão extra, mas tem muita física interessante, muita física interessante. E isso é o que os teóricos mais gostam, né? A coisa mais difícil para um físico teórico de altas energias, né? Todo mundo, né? Todos nós, porque tem o pessoal de fenomenologia, e que eu acho que é mais ou menos mais o que o Farinaldo atua, mas tem também o pessoal dessa área mais teórica, etc., né? E a questão toda é que eu sempre achei, né, uma convicção minha, eu acho muito mais difícil fazer fenomenologia, porque você precisa pegar essas elucubrações teóricas, né, e tentar mostrar que aquilo ali tem alguma coisa a ver com a realidade. Mas é muito interessante, tem muita física legal. Pois bem, aí eu entro na história da como é que esses modos, né, eles interferem, né, para correções na lei de Newton, né? Então, para n igual a 0, esse modelo, né, esse modelo que eu menciono, admite um modo zero confinado na forma psi0 igual a sigma 3,5, que é normalizável. Esse modo não massivo é o responsável por reproduzir a gravidade 4D, né? Ou seja, você pega o modo não massivo e que é um modo do bulk, né? O bulk é essa região fora da brana, né? É a região onde está a dimensão extra, né? Então, você pega essa função, desculpe, você pega esse modo, né? É um modo massa zero, modo zero, e ele vai se refletir no nosso mundo 4D como sendo o grávido, né? Que não tem massa, né? Mas você também, se você considerar que m é diferente de zero, né, o que vai acontecer é que eu não tenho modos massivos, né, localizados na brana, né,
O único modo que eu tenho localizado na Brana é o modo zero, né? É o modo que vai me dar o gráfico. Mas os modos não massivos não são localizados. Ah, que pena, então não presta. Presta, porque tem uma coisa muito interessante, que é exatamente que os modos de Kaluza-Klein, né? Eles são exatamente uma torre desses modos massivos, e você pode mostrar, a Lisa mostrou, acho que foi a Lisa, que o potencial, né, o velho potencial newtoniano, ele vai ter uma correção que essencialmente é construída com essas soluções πn, né? Lembrando que o πn está ligado ao φ, n, que está ligado à expansão da flutuação, né? E que são os modos de Kaluza-Klein. Então, esse mn, né, é o que forma o espectro de energia, né? Ou seja, espectro de massa, desculpe. No caso, isso faz uma pequena diferença. Então, se eu calcular meus modos de Kaluza-Klein massivos, eu vou poder calcular a mudança no potencial. Né? Isso é um resultado legal, né? Esse aqui talvez seja a maior possibilidade de mostrar que a dimensão extra existe e que esses modelos têm consistência, é se você conseguir medir, né, nos grandes laboratórios, nos grandes aceleradores, etc., né, uma correção no potencial newtoniano. Né? Eu não sei eu acho que talvez o Farinaldo saiba mais sobre isso, mas me parece que existe uma proposta de fazer alguns experimentos no LHC, né, de tentar encontrar, né, não me lembro, acho que é através de micros buracos negros, né, quer dizer, eles também ainda não conseguiram, né, uma ideia do LHC é construir um micro buraco negro, né, e talvez através desses micros buracos negros eles conseguirem medir a correção, as correções no potencial de Newton. Quer dizer, então, uma coisa que há 30 anos era uma coisa de ficção científica, né, que são essas dimensões extras, né, não está tão longe assim, não, né, de o pessoal conseguir, talvez, pelo menos o experimento já está pensado, né, porque quando o experimento é pensado, fica mais próximo da gente conseguir fazer realmente a experimentação real. Só para chamar a atenção de como talvez essa parte aqui seja a parte que mais se aproxima da fenomenologia, né? Quer dizer, a você fazer cálculos de correções, né, no potencial de Newton e, por consequência, mostrar que existem dimensões extras, né? No caso aqui, uma, né? Vamos em frente. Então, aqui é o espectro de massa que a gente constrói, né? De espectro de massa para a brana híbrida, né? E para a brana compacta. Isso aqui é porque é o resultado de outro trabalho. O espectro é, obviamente, dependente do modelo, né? E a visão geral, né, o espectro, de um ponto de vista geral, ele diminui com os parâmetros. Né? Aqui é a função de onda na origem, né? A função de onda aspas. Tá? Eu devia botar aspas nesse negócio, mas é que a gente começa a ter a linguagem. Então, o linguajar entra tanto na rotina da gente. Nós sabemos que o psi não é uma função de onda do ponto de vista estrito, né? O psi é relacionado com o φ, que é relacionado com correções, com flutuações da métrica, né? Só que, como a gente conseguiu colocar a equação para
para a variação da métrica, né? Para a perturbação da métrica. Em termos do potencial de uma equação de Schrödinger, né? A gente meio que importa a linguagem, né? Então, aqui seria o psi quadrado, né? Na origem, etc. e tal, tanto para a Brana, para o n igual a 1, né? Quer dizer, o p igual a 1, mas também para a Brana, que é quando eu vou aumentando a simetria da Brana. Isso aqui é um gráfico meio... Eu não gosto muito dele, eu acho meio fajuto, mas, na verdade, as diferenças aqui estão magnificadas, digamos assim, né? A nossa ideia aqui está num artigo, né? Está num PRD que a gente publicou em 2017. O Veras é o Diego, né? Hoje ele já está com doutorado, né? Mas então, isso aqui é a tentativa de colocar as curvas de correção à lei de Newton, né? Brana assimétrica, Brana de parede de domínio e Brana de Sine-Gordon, né? Eu garanto para vocês que realmente a gente tem diferenças, mas essas diferenças são muito pequenas, né? Como tem que ser, né? Senão a gente tinha aí, era muito fácil provar que a lei de Newton tinha correção. Aqui está um pouco, como eu disse, exagerada essas diferenças, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê que a Brana assimétrica, ela não é tão relevante, a correção não é tão relevante quanto a Brana de Sine-Gordon, né? Foi o trabalho que a gente fez também. Aliás, que está dentro desse trabalho. Pois bem, senhores, então, eu acho que, do ponto de vista da proposta inicial de falar de branas e falar de correções da lei de Newton, seria basicamente isso, mas aí eu não sei como é que nós estamos com o tempo, até quando é que vocês vão me deixar abusar de vocês, mas eu vou, para não deixar a coisa parada, eu vou falar rapidamente dessa entropia configuracional, vou colocar muitos detalhes, eu vou ver se falo um pouco mais conceitualmente. Então, a chamada entropia configuracional foi reintroduzida, né? A gente diz reintroduzido porque, na realidade, existe coisas, há mais ou menos uns 30 anos, né? Existe um trabalho, um ou dois trabalhos, que tem o cerne, né, da ideia, né? E o Glaser e o Stamatopoulos, eles foram muito claros em dar logo crédito, né? Dizer que a ideia não era deles, isso aí eles estavam pegando uma ideia já muito antiga, mas colocando uma roupagem realmente muito mais interessante, né? Então, esse trabalho é um trabalho de 2012, é um PLB, né, do Glaser e do Stamatopoulos, e esse trabalho hoje deve ter milhares de citações, né? Porque realmente eles conseguiram mostrar que essa abordagem ela consegue ser aplicada para um monte de coisa. A entropia configuracional, ela tem diversas maneiras de você pensar, né? De uma maneira, isso aqui é uma coisa que o Glaser diz mesmo no trabalho, ela é uma maneira de você quantificar o número de bits, né? Bits no sentido de quantum de informação, digamos assim, né? Ela quantifica o número de bits necessário para construir uma configuração de campos a partir de modos de modos de ondas, né? Então, de alguma maneira, o que se trabalha com a entropia configuracional, na verdade, não é essencialmente entropia. Na verdade, é informação. É exatamente esse aspecto que torna essa proposta do Glaser tão interessante e tão abrangente, né? Então, de novo, isso aqui também é uma coisa que ele escreve lá. O conteúdo de informação de uma carta, né, ele tem um número ótimo, né, de bits necessários para codificar uma determinada informação, né, e
ao mesmo tempo, otimizar a transmissão dessa informação. Não é à toa que para eles construírem esse formalismo, eles foram beber numa coisa chamada entropia de Shannon. Esse trabalho de entropia de Shannon é um trabalho, acho que da década de 70, muito seminal também, muito seminal, e que trabalha muito claramente com a ideia de informação, transmissão de informação. Pois bem, essa é a gênese, né? Então, outra maneira de ver, né? Eu até estou chamando Configurational Information Measure, né? Quer dizer, medidas de informação configuracional, né? Falando até de uma maneira mais geral do que entropia, né? Elas são relacionadas com a complexidade da forma dos objetos. Nesse sentido, ela escapa um pouco da ideia de informação, não deixa de ser, mas ela foca na questão da forma, né, dos objetos. Forma num sentido bastante amplo, né? E é exatamente por causa disso que essa entropia configuracional é tão interessante para você trabalhar com solitons, com tudo que tenha solitons, com objetos localizados, objetos que têm localização, objetos que são localizados espacialmente e objetos que têm densidade de energia localizada espacialmente. Ora, objetos com energia localizada e com posição localizada é exatamente o que tem nas branas, né? Não só nas branas, mas né, essa coisa de sólidos e etc. Né? Então, a entropia configuracional se aplica de uma maneira muito legal nesse cenário. Né? E de uma maneira que você consegue extrair informações, né, do sistema, né, através dessa, entre aspas, forma. Né? Quer dizer, a forma específica do objeto é uma manifestação direta das suas propriedades dinâmicas. É muito legal isso, né? Tanto que eu disse que no início, não sei se eu já... como tem um monte de gente em diversas áreas de física e até fora de física, usando essas ideias de entropia ou de informação configuracional, né? O nome configuracional cai muito bem aí na coisa, porque esse é um mecanismo de estudar configurações, conseguir extrair informações de configurações. Então, a entropia configuracional foi proposta com o propósito de descrever a estrutura de soluções localizadas em teoria de campos clássicos e portanto, um tipo de medida de informação configuracional. A abordagem inicial é exatamente pegar e considerar a energia a configuração de energia de um campo localizado e expressá-la através de uma transformação de Fourier. Essa é a maneira básica, né, de se trabalhar com isso. Eu não vou fazer muitos detalhes, né, mas só mostrar só uma figurinha. A gente publicou um trabalho, eu fiquei muito, muito satisfeito, porque a gente conseguiu publicar no Annalen der Physik, né, no ano passado, e acabou que foi escolhido para ser capa, né, não sei exatamente por quê, né, mas eu só quero dizer que essa ferramenta de entropia configuracional hoje pode ser aplicado numa variedade muito grande de situações em física, né? Então, essa fase aqui, ela se aplica exatamente a esse resultado que nós encontramos aqui numa brana, como é que a gente chama? Brana de Bloch degenerada, que é um brana de Bloch com algumas modificações. E isso aqui é uma questão chave, né? É uma solução chave, né? A gente mostra que a entropia
ela tem um mínimo para um determinado valor de um parâmetro importante. A entropia configuracional, ela é muito útil para você escolhe um parâmetro do seu sistema e você vai trabalhar com ele. Então, você vai estudar minimização, maximização, etc., e ele vai lhe dar muitas informações a respeito do seu sistema. Nesse caso aqui, o mínimo da entropia, que acontece nesse valor desse parâmetro, ela caracteriza uma mudança, uma espécie de uma transição de fase em soluções de kink, entre soluções de kink e soluções de 2 kinks. Bom, pessoal, e então, só para fazer mais um alinhavado aí das coisas que a gente falou, né? É isso aí, né? Modelos espessos trazem alguns aspectos interessantes e resolvem, consertam algumas dificuldades presentes no modelo de Randall-Sundrum fino, né? A chamada Brana híbrida permite que essa espessura seja controlada, diferente da maioria dos modelos de parede de domínio ordinário. Com essa espessura controlada, as branas híbridas podem se ajustar a reproduzir determinadas medidas fenomenológicas, né? Quer dizer, isso é uma das coisas também, como eu disse, que se procura uma fenomenologia das branas, né? Outra coisa, o método de localização da gravidade é útil para entender como a gravidade se propaga no bulk, né? Nessa parte, nessa quinta dimensão do ADS-5, né? A existência de um modo zero é fundamental para reproduzir a gravidade usual quadridimensional. Os modos de Kaluza-Klein massivos propiciam leves desvios, né, desvios muito pequenos, né, do potencial gravitacional. E sobre mais especificamente as branas de bloco degeneradas, que foi onde a gente fez esse trabalho do ano passado, né, existe uma transição de fase para um determinado valor do parâmetro de degenerescência, e esse parâmetro, né, essa transição de fase, ela é exatamente encontrada, né, através da configuração, da entropia configuracional. Por outro lado, a entropia configuracional também permite predizer o valor aproximado do parâmetro de degenerescência, e se o mecanismo de confinamento das partículas do bulk também ocorre na região interna. A região interna, né, essa é aquela região, basicamente a região da brana. Por outro lado, ainda, em cenários onde existe localização de férmions em branas de bloco degeneradas, a entropia configuracional fornece os valores corretos dos parâmetros para a localização dos modos fermiônicos na brana. Então, senhores, aqui são 3 trabalhos que coloquei aí, né, que eu citei ao longo dessa conversa. O Diego e o William foram meus alunos de doutorado, o Maluf foi aluno de mestrado, depois fez doutorado na USP, hoje é meu colega no grupo, né? Aqui é um trabalho do Physical Review de 2017, eu e o Diego, foi o trabalho básico da tese dele, e aqui é o trabalho do ano passado, que foi a capa do Annalen der Physik, que envolve realmente o William, o Davi, que é outro aluno meu que terminou o doutorado há uns 4 anos, hoje depois foi pós-doc, etc., o Maluf, né? E pronto, né? Então eu agradeço muito a paciência de vocês, né? Obviamente agradeço à universidade, ao CNPq e à CAPES, mas primordialmente a enorme paciência de vocês, que a gente ficou aí talvez 1 hora, um pouco mais, né? Ok? Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, professor, pelo ótimo seminário. Eu gostaria de abrir agora para perguntas. Perguntas para o professor Carlos.
Oi, pessoal, tudo bom? Eu tenho algumas. Tudo bem. Vamos lá. Carlos, a primeira pergunta que eu queria te fazer assim, é se tem algum potencial que é favorecido para esses modelos de Branas. Você falou de alguns modelos, alguns que até o Dionísio propôs, mas se tem algum que, por alguma razão, seja teórica, que seja mais favorecido em relação aos outros? É uma pergunta boa. Na realidade, não tem nada ainda que se distinga claramente, né? Pronto, esse é ele, né? É tanto que, por exemplo, o modelo de Randall-Sundrum, ele e vários outros que são, inclusive todos os que eu falei aqui, eles utilizam apenas uma dimensão extra. Mas a gente já, algumas pessoas, alguns pesquisadores já trabalham com duas dimensões extras, né? Uma espécie de um modelo de 6 dimensões, quatro nossas dimensões e mais duas, né? E por quê? Porque tem coisas dos modelos de 5 dimensões que também estão em aberto, né? E que você consegue que você consegue mostrar que com 6 dimensões você resolve. Isso mostra que, na realidade, a gente ainda não tem um tipo de Brana que, obviamente, dentro do meu conhecimento, né? Um modelo de Branas que você realmente considere que é o melhor fenomenologicamente, que vai dar melhores respostas, né? Eu acho até que o pessoal faz é muito assim, especialmente quem está procurando fazer mais a conexão entre os modelos de Branas e a fenomenologia, né? Especialmente essa fenomenologia importantíssima do graviton, etc., né? Esse pessoal, eu acho que, no fundo, eles fazem alguma coisa assim. Eles olham para uma coisa, para a realidade, né? Para uma medida, e tentam construir uma Brana que se adapte àquilo ali, né? Então, eu acho que, de regra geral, a gente ainda não pode dizer que tem realmente um modelo que fica claramente mais adequado. Eu diria que, dependendo de onde você quer chegar, né? De onde você quer chegar em termos de que fenomenologia você quer descrever, etc., você vai ter diversos modelos que cada um é mais adequado, sabe? Do nosso ponto de vista aqui, infelizmente ou não, né, a gente trabalha muito no sentido de propor, né, propor tipos de branas, né, propor potenciais e ver se algumas questões básicas são cumpridas, né, e ver se você tem alguma coisa adicional, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que faz todo sentido do ponto de vista de validade, né, dos modelos, né, é que, por exemplo, quando você trabalha com dois campos escalares, né, que são aqueles modelos de bloco, etc., né, essencialmente você está introduzindo o que se chama de estruturas internas da Brana, né? Quer dizer, a grosso modo, parece ser mais rico, né? Quem sabe, né? Porque uma coisa que a gente sempre que trabalha com Branas é de uma simplificação do universo inacreditável, né? Você achar que a gente está com equações que estão descrevendo, né, o universo, né, numa Brana, etc., é uma óbvia pretensão, né? Na hora em que você vai atrás da fenomenologia das coisas, isso é outro mundo, isso é outra, nem se compara. Aliás, eu comparo um pouco com a questão das supercordas, né? Todo mundo que já viu alguma coisinha de supercorda, a gente sabe da complexidade matemática, mas também da beleza dos conceitos introduzidos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que aquilo ali ainda não tem nenhuma conexão com fenomenologia, né? Quer dizer,
um dos grandes problemas ainda hoje, por isso que as cordas caíram um pouco, né? É essa falta de um caminho para chegar na fenomenologia, né? Então, Brana ainda vive muito disso, né? É uma belíssima elucubração, né? Sem querer desrespeitar, mas falta ainda gente que consiga. Eu também confesso que pode até ser que exista, mas como não é exatamente o que eu ando estudando ultimamente, né? Eu acredito que falta gente que faça essa passagem para a física real, né? Quer dizer, eu quero ter um espectro de partículas assim assado, então eu preciso de branas assim, 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 né? É claro que você tem condições amplas que, por exemplo, você tem que cumprir, né? Uma delas é o que eu mostrei aí, né? Quer dizer, você tem que, de alguma maneira, descrever seu graviton, quadro 4D. Então, qualquer que seja o modelo de Brana, se você tá conseguindo construir alguma coisa com graviton, né, ele tem que respeitar o graviton de 4 dimensões, né? Então, esses tipos de condicionantes mais gerais, são relativamente tranquilo de se fazer. Na verdade, tudo que se faz em Branas hoje é um pouco ligado a esses condicionantes, né? Mas condicionantes muito mais fortes, que seria uma fenomenologia mais estrita, não tem. Então é por aí, tá? Eu acho que não. Na minha uma das perguntas que eu ia fazer, Carlos, é exatamente nessa direção. Onde é que está o graviton nessas teorias que você mostrou? Porque você tinha um potencial escalar e tudo mais, o graviton não vai ser esse cara. Então, onde é que está o graviton nesse modelo? Como é que a gente sabe? O graviton é exatamente... para você ver como são as coisas. É evidente que é um abuso de linguagem, uma vez que... toda vez que a gente fala de graviton, é um abuso de linguagem. Porque ele não existe, né? Ele está presente em todas as conversas, né, do pessoal que trabalha com altas energias, especialmente teóricos, etc., mas nunca foi demonstrado, né? A gente tem quase certeza de que quando se conseguir quantizar o campo gravitacional, né, você vai ter lá o graviton, né? Isso você já faz de diversas maneiras, mas você nunca consegue realmente mostrar, né? Então, até mesmo quando você fala de graviton, é uma licença, né? É uma licença. Mas é assim que a gente trabalha. Eu sempre lembro do caso do bóson de Higgs, né? Quando eu fazia doutorado, não existia bóson de Higgs. Aliás, durante muito mais eu e o Antônio, né? O Carlos Pires aqui, certamente, ele também é dessa época, né? Então, eu me lembro que muita gente já estava propondo modelos alternativos à quebra espontânea, né? Para encontrar uma outra maneira de gerar massa para os bósons de Gauge, porque todo mundo dizia, não, ninguém vai mais encontrar um Higgs, não, mas não tem nem jeito, né? Então, aí, 20 anos depois que eu fiz o doutorado, os caras vão lá e encontram, né? Quer dizer, a ciência é isso, né? Quer dizer, a aposta podia ter dado errado, né? Podia ter dado errado, né? Mas algumas pessoas ficaram trabalhando no modelo, tirando repercussões das ideias do bóson de Higgs, etc., encontrando outras coisas e tal, né? Ninguém foi parar porque não se encontrava o bóson de Higgs, né? Então, com o graviton, e não só o graviton, mas outras partes da física, é um pouco isso, né? A gente vai construindo um castelo baseado na ideia de graviton, né? Mas rezando para que realmente o pessoal encontre, né? Mas tem muita gente que diz também que não é possível, né? Tem gente que diz, olha, a gravidade é geométrica e, por consequência, ela não pode ter a mesma regra de quantização ou não pode ser quantizada como são as partículas, né? Quer dizer, tem gente que diz, então não tem ainda, embora a maioria acredita que é possível, que existe graviton, etc. E tal. Pois bem, é isso.
E acabei esquecendo do ponto central da tua pergunta. Que foi, hein, cara? Mas tá, beleza. Que era em relação ao gráfico, mas você respondeu. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, uma curiosidade que eu tenho, é que se faz sentido a gente falar de derivadas superiores no potencial, ou em modelos além do lambda φ4, a gente tem que manter a renormalização da teoria. Porque como a teoria de gravitação não foi quantificada, por que tratar de renormalização? Cara, isso é uma coisa também que eu acho muito interessante, porque você vê como as coisas mudam, né? Você é de uma geração... Né? Você terminou o doutorado esse século, né? Pois é, eu terminei o doutorado em 91, né? Eu acho que o Carlos Pires deve ter sido aí 95, 98, por aí. Na época que eu estudei teoria de campos, que a gente fazia artigos, etc., rapaz, todo mundo tinha que estudar a renormalizabilidade da teoria. Meu amigo, se você chegasse para um professor, para um orientador, etc., com a proposta de uma teoria e que furasse a renormalização, tinha que ir para o lixo, né? Era incrível como, olha, tudo que se fazia em teoria quântica de campos, né, tinha que ter renormalizabilidade, tinha que se discutir renormalização, né? Aí começou a história de que o pessoal desenvolveu um mecanismo, uma coisa chamada renormalização algébrica, que mostrava que se uma teoria era ou não renormalizável com uma continha, né? Com uma continha. Isso já foi no final dos anos 80, eu acho, né? Inclusive, então, aí parece que começou a diminuir a importância, porque aí você também teve o surgimento de uma interação muito maior entre a gravidade, entre a gravitação e a teoria de campos, né? Eu me lembro que, na época que eu fazia doutorado, essas duas áreas eram completamente distintas, e a gente, no terceiro andar do CBPF, que era o grupo, o departamento de campos e partículas, né? A gente chamava o grupo que trabalhava com gravitação clássica, né? A gente chamava o grupo que não acredita no H cortado, né? Então, a gente tinha dificuldade até de conversar, né? A gente de teoria quântica de campos tinha dificuldade de discutir coisas com o pessoal de gravitação, porque era tudo clássico. A partir dos anos 90, especialmente no final dos anos 90, começa um imbricamento das duas áreas. A história da gravitação não ser renormalizável, o pessoal começa a botar debaixo do tapete, né? Porque a junção, especialmente o Hawking, né? Eu diria que talvez seja o pai dessa junção, né? Que o Hawking é que chegou e disse, olha, né, não tem nem caminho. Se não tiver quântica na gravidade, nós não vamos para lugar nenhum. E aí começou essa história de você, que é o que se faz muito hoje em dia, né? Hoje em dia, as duas áreas estão tão misturadas que, às vezes, você fica até com dificuldade de saber onde é que uma começa e a outra termina. Aí eu acho que o pessoal começou a relativizar a ideia da renormalizabilidade, né? Ah, não, a gravitação, os modelos não são renormalizáveis. Ah, tudo bem, mas de qualquer maneira eles vão ajudar aqui a alguma coisa. Então, ninguém mais fala, né? Ninguém mais fala. Você não vê um artigo. Você não vê nem Antigamente, né? Até a década de 90, qualquer trabalho de uma proposta nova de uma lagrangiana, de uma teoria de campos, etc., você tinha que fazer lá a demonstração que se era renormalizável ou não. Então, eu acho que é por aí, sabe? De alguma maneira, o pessoal relaxou essa exigência da renormalizabilidade na gravitação para poder trabalhar, para poder misturar com coisas quânticas, né? E meio que isso perpassou para a área de teoria de campos, né? Porque também teve o seguinte... como a teoria se mostrou realmente boa, né, o modelo padrão, né, etc., né, o pessoal diz, bom, pessoal, agora o que nos resta é o chamado além do modelo padrão.
E se nós formos além do modelo padrão, vamos ter calma, não vamos ficar tão rígidos, né? Com questão de renormalizabilidade, mas não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que é isso, cara. No fundo, o pessoal relativizou, né? É claro que o pessoal que os fenomenologistas, o pessoal que vai medir seção de choque, o pessoal que trabalha no CERN, no LHC, que vai fazer uma coisa mais ligada ao real, né? A uma seção de choque, que para mim é a coisa mais real que existe. E a gente mexe com partícula, mas aí o importante mesmo, onde é que está a física? Na seção de choque, né? Então, o pessoal que trabalha mais com a mão na massa, com a física mesmo, que é o pessoal de fenomenologia, né? Esses não, quer dizer, eu acredito que se algum teórico, né, jogar um modelo de partículas para um fenomenologista, né? Bicho, procura aqui essas massas aqui, essas energias, o cara vai dizer, rapaz, esse modelo pelo menos é renormalizável, né? Porque realmente acho que nesse nível ainda continua. Mas eu acho que é tudo isso uma questão de relaxar alguns requisitos para que se possa tentar criar coisa nova, né? Quer dizer, essa física eu sempre digo, ó, quando eu fiz doutorado, não existia expansão do universo acelerada. O que existia era que o universo estava expandindo mais desaceleradamente. Não existia onda gravitacional, não existia bóson de Higgs, né? E eu estou tendo a felicidade de que tudo isso está acontecendo enquanto eu estou trabalhando. Isso é muito legal. Mas me mostra também como a física é uma coisa viva, né? Quer dizer, eu fico imaginando que se o pessoal ficasse restrito em teoria de campos a trabalhar só com coisas renormalizáveis, etc., acho que a gente não tinha andado muito. Claro, a gente não andou muito do ponto de vista prático, fenomenológico. Acredito eu, né? Mas muitas cordas, por exemplo, né? Cordas consumiam uma energia gigantesca dos pesquisadores de altas energias nos últimos 20 anos, né? Praticamente, com todo respeito, para não chegar a nenhuma conclusão fenomenologicamente interessante, né? Mas, por outro lado, muita coisa teórica, muitas coisas foram formuladas e estão aí enriquecendo, né? De repente, daqui a uns 50 anos, do mesmo jeito que a gente foi buscar as dimensões extras de Kaluza-Klein, né? Uma coisa 50 anos antes, né? Quem sabe daqui a 50 anos para frente o pessoal venha pegar esses modelos que não tem comprovação experimental, etc., né? Então, eu acho que é isso, né? A questão da renormalizabilidade, ela passa a ser importante, especialmente para o pessoal que tem a missão de botar a mão na massa, de fazer uma medida, de ver uma seção de choque, etc., né? Mas o pessoal que trabalha com coisas mais formais, sinceramente, eles meio que deixaram isso um pouco de lado, né? É isso. Alô, Carlos Alberto. Olá, Carlos Pires, meu xará. Tudo em ordem, rapaz. Você essa foto aí é antiga, né? Tu não tem nem cabelo branco ainda, né? Rapaz, você é uma cabeleira de luxo aí, viu? Tu comprasse esse cabelo, hein? Tudo bem, né, cara? Tá saudável. Ó, só o restinho aqui, ó. Mas tudo preto. Ei, Carlos, tá saudável, né? Confinado. Que bom. Não, tô confinado, não, rapaz. Aí tá não? Você quer me deixar doido, rapaz? 3 meses dentro de casa. Rapaz, eu só tô saindo pro supermercado e pra farmácia. Rapaz, eu não, eu também fui na universidade pegar um livro. E a semana que vem eu vou voltar todo dia para a universidade. É só usar máscara. Homem. Pronto, eu só tô querendo realmente voltar presencial, velho. Talvez setembro, outubro. Mas aula mesmo, presencial. A gente tá dando aula não, só ano que vem. Não, mas eu não tenho contato com ninguém, não. Vou só andando dentro dos carros, não tenho contato com ninguém, não. Né? Aqui está seguro demais. A universidade, você entra na sua sala, fecha, fica tranquilo lá.
Tranquilo. Eu tô doido para pegar logo. Eu tô doido para pegar, rapaz, para ganhar imunidade. Homem, não diga isso, não. Você já tem 40 anos, você tem 41 anos, está quase na faixa de risco. Queira pegar, não. Rapaz, Ei, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Assim que surgiram as dimensões extras, em 1999, eu estava pós-doc lá nos Estados Unidos. Comecei a trabalhar nessa área, em fenomenologia. E tem muitos artigos em fenomenologia, milhares. Um mundo de artigos em fenomenologia de Branas. Modelo padrão em dimensões extras, cosmologia. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. O nome dos caras é Thomas Rizzo, C. Kizaba, um negócio assim, Kizaba. Quem mais? Tem muitos. Morra Patra, Abdel Lorenzana. O ponto é o seguinte, eu vou te falar do ponto de vista. Eu tenho uns 4 ou 5 artigos em dimensões extras, em fenomenologia. Tenho até um artigo de inflação que funcionou por muito tempo, mas veio o LHC e o LHC veio destruindo tudo. É mesmo? Fenomenologicamente, dimensões extras e supersimetria não tem mais nenhum interesse. Ninguém trabalha. Oh, exagerado, rapaz. Não, Rapaz, supersimetria não foi bem assim, não, né? Quase que dava para jogar fora, mas não deu, hein? Supersimetria, se você olhar, o REP-PH não tem um artigo. É verdade. Tem mais não. Tem mais não. Mas... Até quem trabalhava já caiu fora, não tem jeito. É verdade, cara. Mas tu lembra também que durante os anos 90 a gente não conseguia colocar um trabalho que não tivesse alguma coisa a ver com cordas, né? Sim, então, também tem um pouco essas modas, né? Enquanto não ficar realmente comprovado que supersimetria não existe, dimensão extra não existe, a gente tem que... Não é que não existe. Não é que não existe. Está fora do alcance fenomenológico, entendeu? Ah, sim. O LHC não vai conseguir sondar. Então, tá. Acima de 14 TeV. Aí o fenomenologista não se interessa. Porque se não tem experimento, se está fora do LHC, ele vai fazer o quê? Tem esse problema. O teórico não está nem aí, né? Não, teórico não tá nem aí. O PRD2 está fazendo a farra, né? Não precisa de... Né? Mas para o PRD1, que tem que estar dentro da faixa de energia do LHC, não tem jeito, não tem como publicar. Vai publicar o quê? Que não vai ser detectado. Agora tem aquela possibilidade do LHC chegar em 100 TeV, né? Mas isso é lá para 2030, né? Aí vamos ver, né? E aquela história daquele acelerador linear, né? Que os caras estavam falando. Vai chegar a 100 TeV? Não, o linear é difícil demais. Né? Chegar, eu acho que em 1 TeV já é desafiante para ele, para chegar em 1 TeV, né? Bom, é o seguinte, se não tem experimentos, se o experimento não está no alcance, por exemplo, a supersimetria fenomenológica, até o INPE, a matéria escura da fenomenologia já está praticamente descartada. Ele não é, a supersimetria não é um bom candidato, não é mais um bom modelo, o Farinal pode falar melhor do que eu, a matéria escura, porque o experimento já jogou fora do alcance experimental. É por isso que não tem mais trabalho. Por exemplo, eu tinha um trabalho de inflação em dimensões extras, que é muito bem citado, ele ficou válido aí pelos 10 anos, mas os experimentos em cosmologia foram ficando mais refinados e já descartou o modelo. Já não serve mais. É assim que a física anda, né? É isso mesmo. Fazer fenomenologia é muito ingrato, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre achei que Você propõe o modelo, aí vê um experimento e joga fora. Não, cara, Agora, aquela coisa, fica a ideia por trás, né? Aquela ideia que eu trabalhei na década, no começo de 2000, em teorias não comutativas.
uma ideia lá do Conner, lá de 1930, né? Foi resgatada. Isso. Ou aquela coisa, tudo tem um ciclo. Né? E aí você manter a ideia na cabeça. Aí sobre esse negócio de eu não sei, tão renormalizabilidade das teorias. Como a supersimetria não foi detectada no LHC, assim, perdeu-se um pouco o brilho de supercordas. Aí o pessoal de fenomenologia não está muito interessado em teorias lá em altas energias. Aí a ideia é a seguinte, vamos trabalhar com teorias não renormalizáveis que funcionam até 10 TeVs, 10 a 4 TeVs, no limite que não apareça, você tira a renormalidade e coloca o cutoff. Né? Pois é, com o cutoff você consegue fazer quase tudo renormalizável, né? Pronto, mas formalmente... Porque a teoria renormalizável, o cutoff pode ir para infinito, que ela é sempre infinita. Mas, como ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, não tem para que todo esse preciosismo. Isso é uma área nova em teoria quântica de campo, denominada a teoria quântica de campos efetivas. Ontem saiu um artigo muito bom sobre isso, que o cara joga qualquer operador e diz, ele funciona até 10 TeV. Pronto, então... Pronto. E vê o que é que ele prevê até 10 TeV. Depois de 10 TeV, você diz, ele não funciona, mas o que tiver abaixo, ele pode explicar. Então, isso é a escapatória dos fenomenologistas, né? Exatamente. Pegar uma teoria não normalizável, vai botar um cutoff, vamos em frente. Mas é isso mesmo, cara. Eu me sinto, às vezes, um pouco desconfortável, porque as coisas que eu faço são abstratas demais, né? E eu digo, rapaz, isso é matemática ou é física, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente sempre procura arrumar uma maneira de continuar trabalhando no que gosta, né? Tem espaço para tudo, é só saber encaixar. Exatamente. Se eu for fazer um trabalho de dimensões extras, eu não posso encaixar a dimensão extra com um raio muito grande, né? Porque já tem um limite do LHC. Exatamente. Aí só é saber se situar. Né? Você só não pode ser ingênuo de dizer que vai ter uma dimensão extra com um raio de 1 TeV, né? Porque aí já teria sido detectado. E aí tem também os interesses teóricos, né? Principalmente naquela teoria de Randall-Sundrum, uma dimensão infinita. Aquela nunca vai perder a validade, né? Porque, teoricamente, ela é muito interessante do ponto de vista da gravitação. Né? Exatamente. Resumindo, o LHC reinventou tudo. Se você saber vender o seu peixe, saber limitar a sua teoria, é válida. O importante é estar trabalhando com a mão na massa e manda Exatamente. É isso mesmo. Concordo. Mas me diga, o que é que você está passando na sua cabeleira aí? Você já está muito bonito, rapaz. Ei, valeu. Rapaz, acho que rapaz, foi um prazer revê-lo, hein, Carlos? Muito bom essa internet, viu? Ótimo, foi bom, né? Só não vamos dizer que o vírus é bom, mas tudo bem, vamos lá. Diz, Clarice. Eu tenho uma última pergunta aqui do Técio. Ele diz, pelo que eu entendo, os modos zero estão relacionados a simetrias. Que tipo de simetria está associada aos modos zero dos férmions, bósons de Gauge, etc., naquele caso da brana fina, mostrada no início? Deixa eu ver aqui. A questão é a seguinte, com a brana fina, você tem dificuldades de localizar férmions, tá? Na verdade, quando a gente fala de simetria, eu diria que, digamos assim, são simetrias do potencial, né? E dependem também de qual acoplamento que você propõe, tá? Então, por exemplo, a localização de férmions em brana, né? Ela só foi possível depois que você sugeriu um acoplamento tipo Yukawa, né? Você dizia que os férmions se acoplavam tipo Yukawa, e aí você conseguia, a partir disso, localizar férmions, né? Então, na verdade,
a questão da simetria entra muito por esses dois caminhos. Através do acoplamento que se propõe e através do potencial, né? Só lembrando também, o caso do campo de gauge também é muito interessante. A brana fina não localiza campo de gauge, né? E mesmo a brana espessa, para localizar campo de gauge, ela precisa de adicionar uma partícula, né? Uma outra partícula, que é o dílaton, né? Então, na verdade, para você localizar um fóton, né, você precisa introduzir um dílaton, uma outra partícula, né? Aí o interessante disso, foi bom ele perguntar, porque aí eu posso falar disso, se você passar para 6 dimensões, ou seja, uma brana em que as duas dimensões, uma brana mergulhada em 2 dimensões extras, você não tem mais necessidade do dílaton. Você pode localizar o campo de gauge, o fóton, sem precisar de dílaton, né? Ou seja, além de simetria, a questão da localização das partículas, né, ela de alguma maneira tem a ver com a dimensão, né? Como eu disse, em 5 dimensões, para você localizar campos de gauge, você tem que sugerir uma nova partícula, né? Enquanto que em 6 não precisa mais. Então, não é para localização, não é só a simetria em si, né? É claro, né? Essa simetria que entra através do potencial e através do acoplamento, né, é muito relevante. Mas também a própria métrica, né, quer dizer, uma métrica de 6 dimensões, também é relevante. É isso. Quem era a outra pergunta? Tá sem som, Clarissa. Desculpa. Tem outra pergunta do Paulo Rogério. Paulo, pode ir. Isso, Paulo. Oi? Paulo? Nós não estamos te ouvindo. Você poderia digitar? Então, eu vou deixar essa como também a última pergunta, né? Por causa do nosso tempo, já estamos extrapolados no tempo. Paulo, você vai digitar a pergunta? Ele pede para falar um pouco sobre dílaton. Não, tudo bem. Bom, vai ser uma pergunta muito rápida, né? Não, na verdade, o dílaton tem uma repercussão fenomenológica maior, sabe? Talvez o Carlos, ou mesmo o Farinal, mas, do ponto de vista... nas minhas coisas, eu praticamente nunca usei, né? Porque eu procurei logo, como todo mundo, para localizar o gauge, já estava usando o dílaton, aí eu fui fazer em 6 dimensões. Aí mostrei que lá não precisava de dílaton, né? Mas, do pouco que eu sei a respeito, né, tem a ver exatamente o nome, né? É um campo escalar, né? E que nasce da própria gravitação, né? Quer dizer, ela meio que sugere o dílaton, né? Mas eu, depois, de outros pontos de vista, conheço pouco. A outra pergunta que ele fez foi: branas geram ondas gravitacionais? Não, na verdade, não é que as ondas gravitacionais, como a gente sabe, elas são perturbações no tecido do espaço-tempo, né? Então, essas perturbações, até onde eu sei, elas aparecem quando você tem catástrofes cósmicas, né? Quer dizer, essas ondas que o pessoal conseguiu ver, né, alguns anos atrás, elas eram produtos de um choque de buracos negros, né? Então,
para você perturbar a estrutura do espaço-tempo, você precisa de uma energia colossal, né? Quer dizer, então, do ponto de vista, eu realmente não sei se alguém já estudou colisões de Brana. Na verdade, já. Agora que eu me lembro. Teve um pessoal, alguns anos atrás, que fizeram colisões de Brana, né? E construíram um modelo chamado modelo de multiversos, né? Em que, por exemplo, o nosso universo seria o produto de uma colisão de Branas, né? Então, a gente teria um monte de universos, cada universo com a sua Brana, né? E às vezes, essas Branas colidiam e geravam uma terceira Brana, né? E, com isso, o pessoal tentou explicar um pouco o que era o Big Bang. O Big Bang seria uma colisão de duas Branas, o que existia antes, etc., né? Mas, então, mas eu não vi, depois da coisa das ondas gravitacionais, eu não vi nenhum trabalho, né, sobre colisões de Branas, no sentido de ter alguma repercussão em ondas gravitacionais, né? Mas não, é uma coisa bem interessante. Eu acho que o Paulo perguntou, ele já deve ter lido alguma coisa sobre isso, porque, pensando bem, né, é interessante, porque as Branas estariam numa espécie de um bulk, né? E aí, de repente, elas colidindo, seria uma interação interessantíssima com gravidade. Eu agora acho que eu vou dar uma procurada nessas coisas aí. Tem uma última pergunta. Ele pergunta: tenho que saber teoria de campos em espaço curvo para desenvolver o estudo de Branas? Não. Rigorosamente, teoria de campos, teoria de Branas, você precisa saber de gravitação, né? Ou seja, você precisa saber de espaço curvo e você precisa saber um pouquinho de teoria de campos, né? Eu digo pouquinho no sentido de as coisas básicas de teoria de campos, para trabalhar com campos, etc., né? Mas você não precisa considerar a teoria quântica de espaços curvos, tá? Realmente é um acréscimo, né, nos conhecimentos, quando você trabalha com uma teoria de campos onde o próprio espaço é curvo, né? O que você faz normalmente é pegar seus campos e colocar num background gravitacional. Então, você vai, talvez, ter até interação, né? Mas a gravidade entra meio que de uma forma efetiva, né? Então, não é que o seu espaço-tempo da teoria de campos esteja curvo, né? E é muito bom isso, porque senão fica muito difícil. Quando você trabalha em a teoria de campo em espaço curvo, tem muita coisa que dificulta. É muito legal, mas as contas ficam muito mais difíceis, né? Então, não precisa, né? Se você quiser, deve ter coisas interessantes a serem feitas, né? Mas, grosso modo, você consegue trabalhar em Brana simplesmente com seus conhecimentos de gravitação, né? De espaços curvos da gravitação e da teoria da teoria quântica de campos minkowskiana, sem grandes problemas, né? Aí você mistura as duas. Tá certo? Ótimo. Obrigada, professor. Então, acho que agora nós podemos encerrar o nosso seminário. Nós agradecemos muito, mais uma vez, pela sua disponibilidade, participação. Acredito que o Farinaldo queira falar mais algumas palavras. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado mesmo. Farinaldo, obrigado pelo convite, uma oportunidade ótima. Rever meu amigo Carlos Pires, a moçada nova aí. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, muita saúde, tá? Abração. Abraço, professor. Até mais. Mais para você, meu amigo. Tchau. Alô, rapaz. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.